Capítulo 11. Talento extraordinário. Kobolds tradutor. Lord Blefir Lu Yuan virou a mão direita e recuperou a espada de liga de luz negra de seu espaço de tatuagem de batalha. O corpo da espada refletia uma luz brilhante sob o sol escaldante. Depois disso, Lu Yuan esticou o corpo e aproximou-se cautelosamente do besouro de pedra cinza. Quando ele chegou a cerca de 20 metros do besouro de pedra cinza, o movimento de mastigação do besouro de pedra cinza parou de repente. As duas antenas na cabeça tremeram um pouco antes de virar o corpo. Depois de ver Lu Yuan, ficou surpreso. Lu Yuan também ficou surpreso. Os sentidos dessa coisinha eram um pouco aguçados. Ambas as partes se entreolharam mutuamente. Depois que o ar ficou em silêncio, o besouro cinza começou a emitir ruídos estridentes que soavam como gigi. Com suas 8 pernas curtas, avançou em direção a Lu Yuan. O besouro cinza era do tamanho de um cachorro pequeno, quase tão alto quanto o joelho de Lu Yuan. No entanto, sua boca era extremamente ameaçadora e um tanto assustadora de se olhar. Afinal, isso era um bug. Em sua vida anterior, Lu Yuan nunca tinha visto um inseto tão grande na Terra. Também não foi uma aberração. Porém, como o atual Lu Yuan tinha força, ele naturalmente não estava nervoso. Quando o inseto avançou em direção a Lu Yuan, ele abriu sua boca ameaçadora e tentou morder a coxa de Lu Yuan. Como o punho militar e esgrima militar que Lu Yuan praticava tinham técnicas de evasão, ele só precisava dar um passo para o lado e evitar facilmente a mordida do besouro de pedra cinza. Depois disso, a espada de liga de luz negra em sua mão foi cortada e bateu na cabeça do inseto. Parecia que a espada de liga luz negra havia cortado uma rocha. Um som pesado ecoou quando o corpo da espada ficou preso na cabeça do inseto. Isso era completamente diferente comparado ao poder do arco usado por aquele polvo-gato. Lu Yuan entendeu que esta era provavelmente a diferença entre armamentos genéticos e armas comuns. No entanto, ele era pobre e não tinha dinheiro para comprar armamentos genéticos, então que outras soluções existiam? A força do besouro Greystone era extremamente grande. Lu Yuan feriu com seu golpe, mas ainda podia emitir um som estridente enquanto seu corpo se contorcia violentamente. A força poderosa quase fez com que Lu Yuan não conseguisse segurar sua espada. Quando a espada foi finalmente retirada do ferimento, o besouro de pedra cinzenta avançou novamente em direção a Lu Yuan na tentativa de mordê-lo. Além disso, a distância entre eles era muito próxima. Lu Yuan podia até ver claramente o interior de sua boca. Ele imediatamente pulou para trás rapidamente. A peça bucal fechou-se rapidamente diante da perna de Lu Yuan. Lu Yuan ficou tão chocado que o suor frio encharcou suas costas. O que ele viu sobre monstros na postagem do fórum e os monstros que encontrou, na realidade, foi diferente, certo? A força no minúsculo corpo do besouro de pedra cinzenta era um pouco ainda maior que a dele. Este era um monstro da Terra das Origens. Felizmente, ele não entrou imediatamente após acordar ou definitivamente morreria de uma maneira terrível. A ferida fez com que o inseto ficasse irritado. Vendo que Lu Yuan havia evitado o ataque, atacou mais uma vez. O padrão de ataque do besouro Greystone era muito simples. Depois de observá-lo por um tempo, Lu Yuan poderia facilmente evitar seus ataques. Quando ele evitou os ataques, ele também deixou mais ferimentos na cabeça do inseto. Ele cortou o inseto um total de 5 vezes antes de sua espada penetrar na armadura grossa da cabeça do inseto, perfurando completamente seu cérebro. O besouro cinza gritou e caiu no chão enquanto suas 8 pernas curtas continuavam se contorcendo. Morte. Lu Yuan olhou para o besouro morto e soltou um suspiro de alívio. Este tipo de luta de vida ou morte era diferente do treinamento em um dojo marcial. A testa de Lu Yuan estava agora coberta de suor. Felizmente, em última análise, era uma forma de vida sem inteligência, então a dificuldade não era muito grande. Nesse momento, houve um flash de luz branca no cadáver do inseto. A luz branca se reuniu diante dela e formou um cristal branco do tamanho de um polegar. Olhando para isso, os olhos de Lu Yuan brilharam quando ele revelou um sorriso. Este foi um dos itens mais atraentes da Terra das Origens. Depois que um monstro morresse, sua energia vital se condensaria em um cristal conhecido como o cristal espiritual. Os cristais espirituais não só eram fáceis de absorver, mas também eram usados como moeda básica nas transações entre diferentes raças. O valor deles era muito importante. Basicamente, todos os monstros derrubariam cristais espirituais.
A única questão era o número de cristais que cairiam. Para monstros fracos como os besouros de pedra cinza, um cristal espiritual já era considerado o número máximo. No passado, Lu Yuan tinha visto algumas informações sobre isso no fórum de novatos. Para um pequeno cristal espiritual como este, os lutadores genéticos probatórios levariam cerca de 10 minutos a meia hora para absorvê-lo. Concederia então a uma pessoa comum algumas horas ou até um dia de cultivo. Lu Yuan pegou o cristal espiritual. Ele contemplou por um tempo. Atualmente, ele não tinha nenhum outro uso para este cristal espiritual, então ele poderia muito bem optar por absorvê-lo para verificar seus efeitos. No entanto, ele teve que encontrar um lugar seguro primeiro. Afinal, ele não conseguiria se mover por pelo menos 10 minutos, então as coisas poderiam ser bastante perigosas. Ele decidiu cuidar primeiro do cadáver do inseto. Lu Yuan fez uso de sua espada de liga leve e cortou pedaços e pedaços de grossas armaduras de pedra cinza do cadáver do inseto. Estes eram materiais de forjamento e podiam ser vendidos por dinheiro no exterior. Depois de coletar as peças da armadura de pedra cinza, o besouro de pedra cinza não tinha mais valor. Lu Yuan então saiu daqui. Não muito tempo depois, ele encontrou uma caverna remota sob uma colina rochosa. Ele entrou na caverna e só tirou o cristal espiritual depois de se sentar. Segurando o cristal espiritual em sua mão, ele começou a circular a técnica de orientação do Ki espiritual de acordo com as informações que havia lido no fórum. Um momento depois, o cristal espiritual se transformou em fragmentos de Ki espiritual que foram absorvidos por Lu Yuan. Eles passaram pela névoa branca e finalmente se fundiram com a cadeia genética. Neste momento, um pequeno segmento da cadeia genética na camada mais inferior iluminou-se mais uma vez. Era aproximadamente equivalente ao progresso que ele obteria se cultivasse arduamente por uma hora. Lu Yuan, que acabara de fechar os olhos, abriu-os novamente enquanto olhava com certo espanto para o pó de cristal em sua mão. Ele então caiu em transe. É isso? Simples assim? Eles não disseram que precisaria de pelo menos 10 minutos? Isso. Será que há algum problema com meu conceito de tempo? Lu Yuan ficou um pouco estupefato. Ele descobriu que sua situação parecia ser diferente da descrita na postagem do fórum para iniciantes. O fórum afirmou que um novato precisava de alguns dias para absorver o Ki espiritual, mas ele poderia absorver o Ki espiritual no momento em que fechasse os olhos. Ele também afirmou que seriam necessários pelo menos 10 minutos para absorver um cristal espiritual, mas ele terminou completamente a absorção em apenas algumas respirações. Depois de alguma contemplação, Lu Yuan finalmente entendeu. Isso não deveria ser um erro, porque quando ele absorveu o Ki espiritual pela primeira vez, ele completou isso em pouco tempo também. Não houve necessidade de qualquer preparação. O termo talento excepcional poderia estar se referindo a mim? Lu Yuan sentiu alegria em seu coração. Espere um minuto. Nesse momento, os olhos de Lu Yuan brilharam quando ele parecia ter pensado em algo. Outros precisavam de pelo menos 10 minutos para absorver um cristal espiritual, então naturalmente tiveram que armazenar os cristais primeiro e absorvê-los depois de encontrar um local seguro. No entanto, ele era diferente. Ele poderia absorvê-los no espaço de uma ou duas respirações. Isso não significava que ele poderia caçar monstros enquanto absorvia o cristal espiritual que eles deixavam cair? Se fosse esse o caso, sua velocidade de crescimento não seria muito mais rápida que a dos outros. Não só isso, mas o Ki espiritual nos cristais também poderia reabastecer o Ki espiritual que ele consumiu. No momento, ele não precisava consumir Ki espiritual, mas depois de gravar o gene, as técnicas de batalha genética que ele poderia usar certamente exigiriam uma grande quantidade de Ki espiritual. Isso não significava que ele poderia reabastecer seu Ki espiritual enquanto os usava. Uma máquina de movimento perpétuo. Por um tempo, Lu Yuan teve alguns pensamentos ousados em mente. O talento dele não era incrível. Depois disso, Lu Yuan acalmou seu coração agitado e saiu da caverna enquanto continuava a caçar. Com a experiência de combate anterior, Lu Yuan agora tinha uma compreensão geral de sua força atual. Foi bastante relaxante para ele lidar com um besouro de pedra cinza com sua força atual. Ele também poderia lutar contra 2 deles se esforçasse. No entanto, ele certamente teria que correr se encontrasse 3. Ele continuou procurando por presas, planejando encontrar besouros cinzas isolados. Felizmente, a floresta Greystone era muito grande e a população de besouros Greystone
que era imensa. Consequentemente, havia naturalmente alguns insetos que vagavam sozinhos. Mais de uma hora depois, Lu Yuan encontrou e caçou 7 besouros de pedra cinza. Depois de derrotá-los, ele absorveu os cristais espirituais, e a quantidade de Qi espiritual que obteve foi comparável a cultivo intenso por uma noite. Essa velocidade de cultivo foi cerca de 10 vezes mais rápida comparada à sua velocidade original. Além disso, este foi apenas o começo. À medida que sua força melhorasse, a velocidade com que ele caçava os besouros de pedra cinza se tornaria cada vez mais rápida. A melhoria em sua velocidade de cultivo também aumentaria. Gastar. Depois de algumas trocas, Lu Yuan perfurou a cabeça de um besouro solitário com uma espada. Ele então pegou habilmente o cristal espiritual no chão e começou a dissecar o besouro de pedra cinza. Justamente quando Lu Yuan estava planejando partir, ele ouviu sons de passos ecoando atrás dele. Ele virou a cabeça e viu 2 kobolds empunhando longas lâminas e vestidos com armaduras de couro preto. Eles estavam caminhando em direção a ele do lado de fora dos pilares de pedra. Esses 2 kobolds também começaram quando viram Lu Yuan. Eles rapidamente apertaram suas armas e se viraram para verificar os arredores. Depois de descobrir que não havia ninguém por perto, os 2 kobolds trocaram olhares mútuos. Os sorrisos em seus rostos ficaram malévolos quando olharam para Lu Yuan. Olha o que descobrimos. Um humano solitário. Humano, o que você acha que deveríamos fazer? Lu Yuan olhou para os 2 kobolds do que se aproximavam gradualmente. Ele franziu a testa. No passado, ele havia previsto que tal situação poderia ocorrer. Afinal, esse lugar era muito caótico. Depois que um lutador genético morresse, todos os seus ganhos cairiam do espaço da tatuagem de batalha. Lu Yuan pode até encontrar humanos atacando outros humanos. Por isso, Lu Yuan tentou ao máximo procurar lugares remotos para caçar monstros. Ele estava muito consciente de suas próprias capacidades. Sua força atual ainda estava a uma grande distância daqueles lutadores genéticos experientes. No entanto, ele não esperava que, apesar de ter cuidado, ainda encontrasse inimigos. Ei, humano, fica aí obedientemente e não se mova. Minha lâmina é muito rápida. Não vou deixar você sofrer nenhuma dor. Um dos kobolds sorriu maliciosamente enquanto agitava a lâmina nas mãos. O outro, kobold, também sorriu amplamente, lambendo os lábios. Na verdade, espero que você possa resistir a nós, para que possamos achar isso mais emocionante e agradável. Lu Yuan olhou para os 2 kobolds e sorriu. Meus amigos estão por perto. Existem apenas 2 de vocês? Ao ouvir isso, os passos dos 2 kobolds pararam enquanto olhavam desconfiados para os arredores. Seus amigos. Um dos kobolds não percebeu o que estava acontecendo. Enquanto falava, descobriu que Lu Yuan havia corrido dezenas de metros de distância. Um momento depois, ele rugiu de raiva. Humanos malditos, ele realmente se atreve a me enganar. Persegui-lo e matá-lo. Lu Yuan sorriu ao se virar para olhar para os 2 kobolds. Este pequeno senhor se lembrou de vocês. Esperem pela minha vingança. Na verdade, Lu Yuan se sentiu muito insuportável. Quando ele viu o equipamento dos kobolds, ele imediatamente soube que não seria capaz de vencê-los. Como ele não poderia derrotá-los, ele só poderia correr. Pensar que esses 2 kobolds realmente se comportavam como cães enquanto perseguiam. Nesse momento, Lu Yuan estava com dor de cabeça. Capítulo 12. Cena estranha. Tradutor, Lord Blefiri. Na floresta Greystone, enormes e grossos pilares de pedra preenchiam a área, formando um terreno complexo. Lu Yuan correu rapidamente pelas lacunas entre os pilares de pedra. Ele então viu 2 besouros cinzas desfrutando de uma deliciosa refeição de pedras à frente. Quando Lu Yuan se aproximou deles, os 2 insetos pararam ao mesmo tempo. Depois que suas antenas se contraíram, eles viraram a cabeça e olharam para Lu Yuan, que galopava loucamente em direção a eles. Depois de descobrir o culpado que interrompeu a refeição, os 2 besouros cinzas gritaram com raiva e atacaram Lu Yuan. Eles abriram o aparelho bucal, querendo despedaçar esse sujeito. A expressão de Lu Yuan permaneceu inalterada. À medida que os seus passos se cruzavam e seu corpo mudava de postura, ele passou pelo cerco dos 2 besouros de pedra cinza, continuando a correr para frente. Os 2 besouros cinza pareciam ter ficado humilhados quando olharam para as costas de Lu Yuan que partiam. Eles emitiram gritos ainda mais furiosos quando começaram a perseguir Lu Yuan. No entanto,
Os dois insetos não conseguiram persegui-los por muito tempo antes que dois feixes de luz de lâmina preta piscassem e os enviassem voando. Eles se chocaram contra um pilar de pedra e caíram de costas no chão. Suas 8 pernas lutaram enquanto tentavam ao máximo virar o corpo. Os dois kobolds tinham expressões sombrias quando olharam para os besouros de pedra cinza antes de continuarem a perseguir Lu Yuan. Quando os dois insetos se levantaram, eles já não conseguiam encontrar seus alvos quando olhavam ao redor. Suas antenas se esfregaram, antes de voltarem lentamente a mastigar pedras. Não muito longe, os dois kobolds finalmente viram as costas de Lu Yuan. Um deles, que era um kobold cinza, riu malevolamente. Humano, não corra mais. Você não será capaz de escapar. Ah! Você só tem uma arma de liga-leve em seu corpo. Esta é a primeira vez que encontro um lutador genético tão pobre. Acho que é melhor que você espere, obedientemente pela morte. O grau de refinamento das cadeias genéticas dos dois kobolds foi ligeiramente superior ao de Lu Yuan. Consequentemente, seus físicos eram mais fortes e sua velocidade era mais rápida. Embora Lu Yuan tivesse corrido secretamente dezenas de metros antes, eles foram gradualmente alcançando-o. A expressão de Lu Yuan era um tanto desagradável. Será que ele realmente teve que morrer aqui? Esta foi a primeira vez que ele entrou na Terra das Origens. Se ele saísse através da morte, todo o seu trabalho duro anterior seria desperdiçado. E depois que ele morresse, sua mente sofreria ferimentos. Se ele quisesse entrar novamente, teria que esperar que seus ferimentos se recuperassem. Quanto tempo ele teria que perder? Isso era algo que ele não podia aceitar. Lu Yuan olhou para os arredores enquanto pensava em uma solução. Neste momento, mais 3 besouros cinzas apareceram ao longe. Quando sentiram a aproximação de Lu Yuan, colocaram as pedras ao lado de suas bocas e avançaram em direção a Lu Yuan. Que? Lu Yuan estalou a língua em aborrecimento. Ele já estava sendo perseguido. Agora que ele ainda tinha que escapar dos ataques dos insetos, sua velocidade foi, inadvertidamente reduzida. Isso não significava que ele logo seria capturado por seus perseguidores. No entanto, seu corpo ainda não era tão resistente quanto as rochas. Se ele não escapasse, não seria mordido. Lu Yuan mudou impotente a postura corporal mais uma vez e evitou os ataques dos 3 insetos. Felizmente, os besouros Grestone só tinham um padrão de ataque. Neste momento, Lu Yuan já poderia evitá-los com facilidade. Gi. Os 3 besouros cinza perderam seus ataques e choraram de raiva. Eles então continuaram avançando em direção a Lu Yuan. Neste momento, os 2 kobolds se aproximaram dos 3 besouros de pedra cinza. As antenas dos insetos tremeram novamente quando eles se viraram e olharam para os kobolds, gritando e atacando-os. Insetos problemáticos. O kobold de pelo cinza franziu a testa e enviou um inseto voando com um golpe. O segundo besouro de pedra cinza foi chutado para longe, e o terceiro inseto também foi lançado voando pelo outro kobold. Depois de serem obstruídos pelos besouros de pedra cinza, a velocidade dos 2 kobolds diminuiu um pouco novamente. Lu Yuan, que não estava longe, virou a cabeça para trás ao ouvir a comoção. Quando ele viu esta cena, seus olhos brilharam quando uma suposição ousada apareceu em sua mente. A velocidade dos besouros Grestone era definitivamente mais lenta que a dele. Além disso, os insetos atacariam enquanto alguém chegasse perto de seus limites, independentemente de quem fossem seus oponentes. Se este fosse o caso. Os olhos de Lu Yuan se estreitaram quando ele revelou um sorriso. Ele continuou a correr enquanto se curvava para pegar alguns fragmentos de pedra no caminho. Os 2 kobolds à distância viram a ação de Lu Yuan ao pegar os pedaços de pedra e não puderam deixar de se sentir um tanto confusos. O que esse humano está fazendo? Não faço ideia, mas esse humano é extremamente escorregadio. Não devemos deixá-lo escapar. Não se preocupe, ele não pode escapar. Olhe para a aparência dele, ele deveria ter acabado de acordar. Já que esse é o caso, como ele pode se comparar a nós dois? Embora a diferença em nossas velocidades não seja grande, sua resistência certamente será menor que a nossa. Quando ele se cansar de correr, não poderemos fazer o que quisermos com ele. Sorrisos malévolos apareceram nos rostos dos 2 kobolds. No entanto, quando viram a aproximação de Lu Yuan, seus olhos se arregalaram. Algumas das lacunas entre os pilares de pedra na floresta Grestone tinham cerca de 30 a 40 metros de largura. Normalmente falando,
Os besouros de pedra cinza só consumiam comida na superfície dos pilares de pedra. Embora todos não tivessem ideia de por que seus apetites eram tão bons e por que não se cansavam de comer pedras. Se Lu Yuan encontrasse uma área maior entre os pilares de pedra, não haveria necessidade de se preocupar em alertar os besouros de pedra cinzenta, porque ele seria capaz de passar facilmente pela abertura. No entanto, quando Lu Yuan passou correndo pela área onde outros 3 besouros cinzas estavam se reunindo, ele casualmente jogou uma pedra na cabeça de um dos insetos. O besouro de pedra cinza, que atualmente mastigava pedras, interrompeu sua ação. Silenciosamente virou a cabeça e olhou para Lu Yuan, que estava jogando a pedra não muito longe. Depois de ficar em silêncio por alguns segundos, começou a gritar. Os outros 2 besouros cinza também viraram a cabeça e gritaram juntos. Os 3 besouros cinza descartaram as pedras que comiam e começaram a perseguir Lu Yuan. Os 2 kobolds que não estavam longe não puderam deixar de arregalar os olhos. O que ele está fazendo? Nenhuma ideia. Talvez ele não queira morrer em nossas mãos, optando por morrer nas mãos dos besouros cinzas. E, pare de sonhar. Enquanto os 2 falavam, de repente viram Lu Yuan jogando outra pedra e atraindo mais 4 besouros de pedra cinza para o lado. Somando-os aos 3 anteriores, havia agora um total de 7 besouros de pedra cinza. Foi um pouco assustador ver tal cena. No entanto, a velocidade dos besouros Greystone foi corrigida. Suas velocidades eram inferiores às dos 2 kobolds, então os 2 kobolds logo os alcançaram. Quando os 2 kobolds chegaram perto dos insetos, os besouros de pedra cinza viraram a cabeça ao mesmo tempo e começaram a atacar os kobolds. Insetos problemáticos. Mesmo esses 2 kobolds não puderam deixar de franzir as sobrancelhas quando foram alvo de 7 besouros de pedra cinza. Neste momento, os olhos do kobold de pelo cinza se estreitaram enquanto ele pensava em algo. Droga! Eu sei por que o humano atraiu esses besouros cinzas. Ele quer usar os bugs para nos bloquear. O kobold de pelo marrom também percebeu. Depois disso, uivou de raiva. O que? Esse humano desprezível. E pensar que ele realmente usaria tal método. Se ele fosse capaz, ele nos permitiria cortá-lo e hackeá-lo. Depois que eles destruíram freneticamente os 7 besouros de pedra cinza, uma certa distância se abriu entre eles e Lu Yuan. A distância chegou a quase 50 metros, ainda maior se comparada à distância entre eles logo no início. Depois de ver que Lu Yuan estava se afastando cada vez mais, os kobolds rosnaram de raiva e começaram a persegui-lo novamente. Lu Yuan virou a cabeça. Ele olhou para os kobolds e começou a jogar as pedras em suas mãos enquanto seus lábios se curvavam em um sorriso. O efeito foi muito bom. Ele casualmente jogou pedras novamente, atirando na cabeça de um besouro de pedra cinzenta que estava saboreando sua refeição em um pilar de pedra. O besouro cinza foi instantaneamente irritado quando sua refeição foi interrompida. Ele gritou e convocou mais 2 companheiros antes de atacarem Lu Yuan. Neste momento, Lu Yuan já estava jogando pedras nos outros besouros que avistou. Não muito tempo depois, os 2 kobolds se aproximaram novamente, diminuindo a distância entre eles para cerca de 30 metros. No entanto, já havia mais de 10 besouros cinza perseguindo Lu Yuan. Quando os 2 kobolds viram tantos besouros de pedra cinza, suas expressões ficaram sombrias. Humano desprezível. Na verdade, usando esse método, o kobold de pelo marrom amaldiçoou. Ele brandiu a longa lâmina na mão e acenou devido à sua extrema raiva. O kobold de pelo cinza tinha uma expressão gelada. Ele olhou para Lu Yuan à distância e falou. Está tudo bem, podemos apenas correr mais devagar e segui-lo sem pressa. Ah? Irmão mais velho, não estamos correndo. Se nos apressarmos, atrairemos os ataques dos besouros de pedra cinza. Como são tantos, definitivamente precisaremos gastar algum tempo lidando com eles. Mas até lá, ele já escapará. O que nós devemos fazer então? O kobold de pelo cinza riu friamente. Ele não quer fugir? Como caçadores maduros, temos que ter bastante paciência. Vamos esperar até que sua força e resistência estejam completamente esgotadas antes de pegá-lo. O kobold de pelo marrom foi iluminado. Ele então sorriu. Isso é verdade, a resistência dele é definitivamente inferior à nossa. Os 2 kobolds sorriram sinistramente enquanto seguiam vagarosamente atrás do grupo de besouros de pedra cinza, não se aproximando mais da distância. Assim, uma cena estranha apareceu na floresta Greystone.
Um belo humano estava correndo loucamente para frente com um grupo de besouros cinza seguindo atrás dele. E atrás do grupo de insetos, dois kobolds com sorrisos sinistros em seus rostos também podiam ser vistos. Em uma região da floresta Greystone, uma pequena equipe de 4 pessoas acabara de matar 4 besouros Greystone. O elfo que tinha uma bela aparência estava vestido com uma armadura de couro amarelo. Ele então olhou para os 4 cristais espirituais em suas mãos antes de tossir levemente e guardar os cristais. Vou mantê-los temporariamente primeiro. Mais tarde, tabularemos nossos despojos e os dividiremos. Os outros 3 consistiam em um elfo alto e magro, um kobold e um humano. O humano tinha uma aparência mediana. Neste momento, ele coçou a cabeça ao perguntar: Líder, quantos cristais espirituais temos agora? O kobold que tinha pelo cinza amarelado riu. Lembro que temos um total de 46 cristais. Nossos ganhos não são tão ruins. O elfo alto e magro arregalou os olhos. Amarelo, você se lembrou errado. Temos um total de 47. É mesmo. Os olhos de Yellow estavam bem abertos. O líder elfo olhou para todos. O que vocês todos disseram, claramente são apenas 44. Líder, por que você reduziu o número? Não me diga que você deseja desviar alguns. O homem humano olhou para o líder, sentindo-se um tanto infeliz. Como isso pode ser possível? Há quanto tempo nos conhecemos? Vocês não conhecem meu personagem. Como é possível que eu desvie nossas coisas? Não me diga que vocês não confiam em minhas habilidades matemáticas. Naquela época, eu era o artilheiro da minha turma. Isso é real ou falso? O elfo alto e magro olhou para o líder elfo enquanto sorria. Eu posso ser a testemunha. Éramos colegas de classe naquela época. Tudo bem então. O homem humano e amarelo acenaram com a cabeça. Neste momento, eles ouviram uma comoção de longe e viraram a cabeça naquela direção. Depois disso, eles viram Lu Yuan correndo a uma distância, não muito longe deles. Depois de ver Lu Yuan, o líder elfo arregalou os olhos. Aquele é humano. Não foi ele quem não conseguimos enganar. Tosse, não convidamos. Amarelo coçou a cabeça. Líder, você se lembra da aparência dele? Aos meus olhos, todos os humanos e elfos parecem iguais. Vocês parecem macacos sem pelos. Eu naturalmente me lembro. É muito raro ver um humano tão bonito. Se não fosse pelo fato de suas orelhas não serem pontudas, eu teria presumido que ele era um elfo. O que ele está fazendo aqui? O elfo alto e magro perguntou com alguma curiosidade. No momento seguinte, ele aprendeu a resposta. Um grande grupo de besouros cinzas saiu do túnel por onde Lu Yuan havia saído antes e estava correndo na direção de Lu Yuan. Seus sons estridentes soaram incessantemente. Os outros 4 ficaram sem palavras. Eles trocaram um olhar mútuo e ficaram um tanto perplexos. Depois disso, eles viram outros 2 kobolds sorrindo enquanto corriam atrás do grupo de insetos. Capítulo 13. Bestas ferozes de elite, fortuna e infortúnio juntos. Tradutor, Lord Blefiri. Quando o grupo de besouros de pedra cinza e 2 kobolds desapareceram completamente dos olhos dos 4, estes trocaram um olhar mútuo. Havia uma expressão vazia em todos os seus olhos. Qual é exatamente a situação deles? No passado, ouvi aquele humano dizendo que tinha seus próprios companheiros. Seus companheiros poderiam ser os 2 kobolds. Os humanos realmente formariam companheiros com os kobolds? Isso é muito raro. Não temos um kobold em nossa equipe. Por que seria raro? O líder elfo não achou estranho. O kobold chamado Amarelo e o homem humano se entreolharam antes de sorrirem. Pela aparência deles, será que o humano ofendeu acidentalmente o enxame de insetos e então os 2 kobolds estão tentando matar os insetos para ajudá-lo? Kobolds são realmente afetuosos e leais. Yellow tinha uma expressão emocionalmente emocionada em seu rosto. É igual a nós. O elfo alto e magro também assentiu. Tudo bem, não deveríamos ir incomodá-los. Vamos mudar nossas direções. O líder elfo acenou com as mãos e conduziu sua equipe em direção a outro túnel. O tempo continuou fluindo e cerca de 1 hora depois, os 2 kobolds estavam ofegantes. Quando olharam para frente, viram que o número de besouros de pedra cinza havia aumentado ainda mais. Havia agora mais de 30 deles todos avançaram com grande impulso. Qualquer um que visse essa cena sentiria que era um grande exagero. Afinal, era certo que Lu Yuan encontraria mais insetos enquanto continuava seu caminho. Basicamente,
Não havia chance de matá-los, então ele poderia continuar correndo naturalmente. Todos esses besouros Greystone recém-encontrados optaram por se fundir com o grupo. Todos os lutadores genéticos que ele conheceu no caminho optaram por evitá-lo quando viram tantos insetos perseguindo-o. Quando todos o viram liderando um grupo de besouros cinzas, todos olharam para ele como se ele fosse um demônio. Isso foi simplesmente ridículo demais. Ele não tinha medo da morte. Os dois kobolds agora sentiram o couro cabeludo ficando dormente quando viram o número atual de besouros de pedra cinza. Se eles estivessem cercados, provavelmente não teriam sobrado nem os ossos, certo? Seus olhares passaram pelo enxame de insetos e se concentraram em Lu Yuan, que estava correndo à frente. A velocidade de corrida de Lu Yuan não diminuiu em nada. Na verdade, eles nem conseguiam ver nenhum sinal de cansaço nele. Isso fez com que os dois kobolds tivessem uma expressão chocada e desesperada. O kobold de pelo marrom estava tão cansado que sua língua estava pendurada para fora. Ele ofegava enquanto falava. Irmão mais velho, o que está acontecendo com aquele humano? Sua velocidade é claramente inferior à nossa, mas por que sua resistência é tão forte? O kobold de pelo cinza franziu a testa e olhou sombriamente para as costas de Lu Yuan. Uma expressão de descrença podia ser vista em seus olhos. Este não deveria ser o caso. Porque isso acontece. Mesmo para nós, nosso ki espiritual está quase esgotado. Logicamente, ele deveria estar ainda mais cansado do que nós, mas porque parece que ele está completamente bem. O kobold de pelo cinza pensou tanto até que sua cabeça quase quebrou, mas ainda não conseguia entender o porquê. Irmão mais velho, o que devemos fazer agora? Nosso ki espiritual está quase totalmente exausto. Se isso continuar, as coisas serão muito perigosas para nós se encontrarmos um adversário. O kobold de pelo cinza também entendeu isso. Ele olhou para as costas de Lu Yuan enquanto seus olhos brilhavam. Depois de ficar em silêncio por um longo tempo, ele cerrou os dentes e falou: esse humano pode se considerar um sortudo. Não vamos mais persegui-lo. Há tantos besouros cinza perseguindo-o, eu não acredito que ele possa sobreviver. Nesse momento, ele será comido até que não restem nem mesmo seus ossos. O irmão mais velho está correto. Eu sinto que ele definitivamente não será capaz de viver. Vamos considerar isso como se estivéssemos pegando leve com ele. Vamos parar. Os dois kobolds pararam e observaram Lu Yuan afastar o enxame de insetos. Somente até Lu Yuan e os insetos desaparecerem é que eles partiram em outra direção. Lu Yuan ocasionalmente virava a cabeça para verificar a situação atrás dele. Agora, quando ele se virou, não conseguiu mais ver os kobolds. Ele começou por um momento antes de sentir alegria. Aqueles dois cachorros finalmente desistiram. Droga, eles poderiam realmente persistir por tanto tempo. Lu Yuan ficou um tanto sem palavras. Os dois kobolds o perseguiram por mais de uma hora. Mais de uma hora. Você sabe como sobrevivi na última hora. Ele parecia ter viajado por uma pequena região inteira na floresta Greystone. Ele também conheceu muitos lutadores genéticos no caminho. Ele não conseguia entender o que exatamente tornava aqueles dois kobolds tão persistentes. Felizmente, para emergências, Lu Yuan guardou especialmente um cristal espiritual nele. Além do cristal espiritual que obteve quando encontrou os dois kobolds, ele tinha um total de 2 cristais espirituais com ele. Ele dependia da absorção do ki espiritual no cristal espiritual para abastecer seu corpo, permitindo-lhe manter sua resistência enquanto continuava correndo. E agora ele começou a usar seu segundo cristal. Se ele terminasse de usar este cristal, ele realmente não teria mais solução. Felizmente, os dois kobolds finalmente desistiram. No entanto, Lu Yuan virou a cabeça e olhou para o denso enxame de besouros de pedra cinzenta. Seus lábios tremiam violentamente. Droga! Antes, ele não achava que seria capaz de reunir tantos besouros de pedra cinza. Grandes irmãos, vocês não estão nem um pouco cansados? Eu não sou uma pedra, por que vocês não vão comer pedras? Felizmente, a velocidade de Lu Yuan ainda era um pouco mais rápida que a dos besouros de pedra cinza. Anteriormente, o enxame de insetos serviu como dissuasão para os dois kobolds. Como Lu Yuan não queria que a situação mudasse devido às variáveis e porque queria conservar sua resistência, ele correu intencionalmente em um ritmo mais lento. Agora, contanto que ele colocasse todo o seu esforço para correr, ele seria capaz de se livrar facilmente dos insetos com algum tempo. Assim,
Lu Yuan começou a aumentar sua velocidade. Ele gradualmente aumentou a distância entre ele e o enxame de insetos. Embora ainda houvesse besouros de pedra cinza na frente dele ocasionalmente, a velocidade de Lu Yuan não diminuiu muito. Os recém-aparecidos besouros Greystone também foram, gradualmente eliminados. Mais 10 minutos se passaram e finalmente não houve mais comoção atrás de Lu Yuan. Ele virou a cabeça e olhou. Na verdade, não havia besouros cinzentos atrás dele. Lu Yuan então exalou e encostou-se a uma parede de pedra enquanto se sentava ofegante. A energia espiritual nos dois cristais já estava totalmente esgotada. Neste momento, seu corpo estava muito cansado. Sob o calor sufocante, seu corpo parecia encharcado de suor. Nesse momento, Lu Yuan pegou uma grande garrafa de água e engoliu alguns goles gigantescos enquanto exalava de satisfação. Ele então derramou água na cabeça e em todo o corpo. Depois disso, ele pegou barras energéticas e as comeu, sentindo uma sensação de calor no corpo. Só então Lu Yuan revelou um sorriso. A sensação de estar vivo era, realmente ótima. Depois de descansar um pouco, ele se levantou e começou a examinar os arredores. Havia 4 gigantescos pilares de pedra em sua localização atual, que se ramificavam em 4 túneis. Havia também um pequeno campo de aproximadamente 100 metros de raio no centro. O ambiente circundante era muito tranquilo. Não houve sons de combate. Anteriormente, ele havia passado o tempo fugindo ao acaso, então não tinha ideia de em que direção estava correndo. De qualquer forma, não importava para onde ele fugisse. Sobreviver era o mais importante. Em seguida, ele finalmente poderia continuar caçando à vontade. Lu Yuan escolheu casualmente um túnel e entrou. Não muito tempo depois, Lu Yuan encontrou um besouro solitário. Ele então correu e rapidamente o matou antes de coletar a armadura de pedra cinza e o cristal espiritual. Depois de absorver o cristal espiritual, sua força e resistência começaram a se recuperar rapidamente. Lu Yuan continuou avançando seguindo o caminho. Depois de caminhar uma certa distância, ele parou de repente enquanto olhava para frente com olhos grandes. Havia uma caverna que só tinha entrada e não saída diante dele. Era um beco sem saída a 100 metros à frente, mas na área próxima ao beco sem saída havia 2 besouros cinzas comendo pedras. As aparências desses 2 besouros cinzentos eram completamente diferentes daquelas que Lu Yuan conhecera anteriormente. Eles tinham cerca de 1 metro de altura e nas costas cobertas por uma armadura de pedra cinza. Havia padrões únicos de cor preta. Besouros de pedra cinza com runas pretas. Lu Yuan só voltou-se um momento depois. Esses 2 insetos eram os mais fortes entre os besouros de pedra cinza. Eles eram feras ferozes de elite. Diferente das feras de nível comum, a força das feras de nível elite era várias vezes maior que a de suas contrapartes de nível comum. Não só isso, mas também possuíam técnicas de batalha únicas e eram extremamente poderosas. Mesmo para os besouros de pedra cinza, um dos tipos mais fracos de feras, seus insetos de elite eram existências extremamente fortes. E na verdade havia 2 aqui. No entanto, esta não foi a razão pela qual Lu Yuan ficou chocado. O que realmente deixou Lu Yuan chocado foi que atrás dos besouros de pedra cinza com runas pretas, havia um baú de madeira sentado em silêncio. O baú tinha cerca de metade da altura e parecia comum. No entanto, isso fez com que os batimentos cardíacos de Lu Yuan acelerassem. Havia todo tipo de tesouros que podiam ser encontrados nos baús de tesouro da Terra das Origens. Genes extraordinários preciosos, armamentos genéticos, medicamentos especiais com efeitos poderosos e até conhecimento valioso, etc. Tudo isso poderia ser obtido em baús de tesouro. Para qualquer lutador genético, poderia ser considerado um momento de grande fortuna se encontrasse um baú de tesouro. Isso representou uma colheita gigantesca. O infortúnio e a fortuna trabalharam de mãos dadas. Lu Yuan não esperava que depois de ser perseguido por várias centenas de ruas de distância, ele acidentalmente descobrisse um baú de tesouro. Essa boa sorte. Como esperado de mim. A questão agora é: o que devo fazer com os 2 besouros de pedra cinza com runas pretas? Lu Yuan olhou para os 2 insetos de grande porte e sentiu dor de cabeça. Mesmo para 2 besouros de pedra cinza comuns, seria um pouco difícil para Lu Yuan matá-los, muito menos besouros de pedra cinza de runas negras de elite. Apenas um foi suficiente para dominá-lo. Agora que eram 2, eles provavelmente poderiam amarrá-lo e usá-lo como saco de pancadas para seus ataques conjuntos.
Capítulo 14. Duas más notícias. Experimento tradutor. Lord Blefir e Lu Yuan se escondeu em um canto e olhou para os dois besouros de pedra cinza com runas pretas enquanto seu olhar piscava. Ele não teria chance de vitória se os enfrentasse de frente. Portanto, ele só poderia depender de seu intelecto. Depois disso, ele olhou para o ambiente ao redor enquanto tentava pensar em um plano. Não muito tempo depois, Lu Yuan olhou para o céu escuro e amarelado. Ele então olhou do topo da parede de pedra para o ambiente circundante antes de estreitar ligeiramente os olhos. Um pensamento ousado surgiu em sua mente. Ele veio até a parede de pedra e manteve a espada de liga de luz negra em sua mão. Ele então usou as mãos e as pernas para subir até o topo da parede de pedra. Subindo um muro de pedra. Se Lu Yuan fosse uma pessoa comum, seria basicamente impossível para ele. Mas Lu Yuan era um lutador genético agora. Suas estatísticas físicas em todos os aspectos eram muito superiores às de uma pessoa comum. Suas mãos e pernas eram fortes e o desempenho dos músculos de seu corpo era bem coordenado. Além disso, ele era extremamente ágil. Em poucos instantes, ele já escalou um muro de pedra que tinha cerca de 30 a 40 metros de altura. No entanto, quando sua cabeça estava fora do muro de pedra, ele imediatamente sentiu o vento assobiando e feroz passar por seu rosto. O vento feroz tinha partículas de areia misturadas, e isso fez com que o rosto de Lu Yuan sentisse dor. Afinal, a pele do rosto não era espessa o suficiente. Essa poderosa força do vento fez com que a cabeça de Lu Yuan recuasse diretamente. Por não estar preparado, suas mãos perderam o controle da parede de pedra e seu corpo caiu. O muro de pedra tinha cerca de 30 a 40 metros de altura. Mesmo o atual Lu Yuan certamente teria um cadáver incompleto se caísse de tal altura. Neste momento crítico, a espada de liga de luz negra apareceu nas mãos de Lu Yuan. Ele exerceu força na cintura e forçou sua postura ereta enquanto perfurava a espada na parede de pedra. Gastar. A espada de liga penetrou na parede de pedra. Depois disso, Lu Yuan agarrou o cabo com a mão direita e finalmente conseguiu estabilizar seu corpo. Lu Yuan ofegou pesadamente quando uma pitada de medo brilhou em seus olhos. Droga, eu quase morri de medo. Eu pensei que era um caso perdido. Depois que ele se acalmou, ele utilizou a força de todo o seu corpo enquanto subia novamente. Originalmente, o vento arenoso nesta legião já era muito poderoso, e era especialmente poderoso porque estava a dezenas de metros de altura. Se ele fosse um pouco descuidado, ele poderia ficar surpreso. A espada de liga leve na mão de Lu Yuan bateu no topo da parede de pedra. Ele teve que exercer força com os pés antes de poder estabilizar sua forma. Mesmo assim, Lu Yuan não se atreveu a abrir os olhos. Seu rosto sentiu uma dor aguda por causa das rajadas de areia. Felizmente, Lu Yuan estava preparado. Seus lábios se curvaram em um sorriso quando um par de óculos de proteção apareceu em suas mãos. Este foi um item que ele comprou depois de ler as informações em uma das postagens do fórum para iniciantes. Os ambientes das cidades iniciais na Terra das Origens eram todos muito vis. Para Storm City e Sandstone City, ventos violentos encheram o ar. Então, se ele aparecesse em uma dessas duas cidades, os óculos de proteção seriam naturalmente obrigatórios. Afinal, todos eram lutadores genéticos probatórios que acabaram de acordar. Eles não haviam chegado ao ponto em que seus olhos ficariam ilesos, mesmo que alguém derramasse ácido neles. Enquanto Lu Yuan usava os óculos de proteção, ele exclamou em admiração por sua visão e bons preparativos. Como esperado de mim, depois de usar os óculos, Lu Yuan finalmente conseguiu abrir os olhos. Ele então examinou o ambiente circundante. Como o vento aqui era muito forte, nenhum besouro cinza poderia vir a este lugar. Para os besouros, Greystone, se não houvesse comida, porque eles viriam aqui e sofreriam por nada. O olhar de Lu Yuan passou pela paisagem vazia. Dentes irregulares manchavam a superfície e vestígios de vento forte podiam ser vistos por toda parte. Lu Yuan avançou um pouco e foi até o topo da parede de pedra em forma de U acima da caverna com um beco sem saída. Depois que chegou ao topo da parede, esticou a cabeça e olhou para baixo. Lu Yuan podia ver claramente os dois besouros de pedra cinza com runas pretas abaixo. Como a distância era muito grande, os dois besouros de pedra cinza com runas pretas tornaram-se aproximadamente do tamanho do polegar de Lu Yuan. O baú de madeira também era o mesmo. Lu Yuan examinou os dois insetos do topo da parede de pedra. Os dois besouros cinza rúnicos pretos não mostraram sinais de comportamento anormal,
ainda mastigando alegremente as roxas. Evidentemente, mesmo o alcance de percepção dos besouros de pedra cinza de runas negras de elite não era amplo o suficiente para alcançar a posição atual de Lu Yuan. Isso fez com que Lu Yuan se sentisse tranquilo. Se fosse esse o caso, seu plano a seguir se tornaria muito mais simples. Deixe-me ver se as coisas são como imaginei. Os lábios de Lu Yuan se curvaram em um sorriso. Ele foi em direção a um pilar da largura de uma pessoa. Depois disso, ele estendeu a mão e agarrou a parte saliente, quebrando-a facilmente. Lu Yuan então usou um pouco de força e apertou, fazendo com que a rocha se quebrasse em finos grãos de areia e pedaços menores. Lu Yuan franziu as sobrancelhas e assobiou. Erosão do vento. Soba, barragem de ventos violentos. Mesmo as rochas resistentes e duráveis não conseguiram resistir ao poder da natureza. A água poderia penetrar em uma rocha, sem falar no vento forte. O plano no coração de Lu Yuan avançou um pouco mais em direção à perfeição. Vamos testar as reações desses dois companheiros. Lu Yuan olhou para os dois besouros de pedra cinza com runas pretas abaixo e franziu a testa. Havia um toque de peso em sua expressão. No momento seguinte, ele encontrou uma rocha que ainda não havia sofrido erosão. Era aproximadamente do tamanho de uma bola de basquete. Lu Yuan então foi para o local acima dos besouros de pedra cinza com runas pretas. Ele respirou fundo e exerceu força com a mão direita, jogando a pedra no chão que estava a cerca de 200 metros de distância dos besouros de pedra cinza com runas pretas. Bang! A pedra pousou e emitiu um som alto de impacto. Como resultado, os dois besouros de pedra cinza com runas negras levantaram a cabeça ao mesmo tempo e olharam na direção do som. Eles trocaram um olhar mútuo enquanto suas antenas se contraíam. Alguns momentos depois, o besouro de pedra cinza rúnico preto no lado direito começou a correr na direção do som. O outro besouro de pedra cinza rúnico preto não se moveu e permaneceu onde estava. Lu Yuan, que estava no topo do muro de pedra, não pôde deixar de franzir as sobrancelhas ao ver isso. Houve duas más notícias. Em primeiro lugar, uma comoção de tal escala só poderia afastar um dos besouros de pedra cinzenta de runas negras. Apesar do número de guardas do baú de madeira ter sido reduzido em 1, ele ainda não conseguiria chegar perto dele. A segunda má notícia foi, porque a velocidade de corrida do besouro de pedra cinzenta de runas negras era tão rápida. Lu Yuan fez uma comparação. Sua velocidade era cerca de 40% a 50% mais rápida que a do besouro de pedra cinza comum. Dada a velocidade deles, se Lu Yuan fosse descoberto, ele só poderia fechar os olhos e esperar pela morte. Mesmo os imortais não seriam capazes de salvá-lo. Ambos os tipos de besouros Greystone comiam pedras para crescer, então por que a diferença entre eles era tão grande? Lu Yuan não conseguia entender isso, não importa o que pensasse. Quanto ao segundo problema, Lu Yuan pode ter uma solução para resolvê-lo. Mas o primeiro problema foi um tanto difícil para Lu Yuan. Enquanto ele ponderava, o besouro de pedra cinza rúnico preto que correu em direção à comoção havia chegado à região onde a rocha caiu. Depois de ver a pedra quebrada no chão, o besouro de pedra cinzenta de runas negras guinchou agudamente. Levantou a cabeça e olhou ao redor enquanto suas antenas se moviam, observando a situação. Um momento depois, como o besouro rúnico preto não descobriu a presença de nenhum inimigo, uma expressão de perplexidade pôde ser vista em seus olhos. Ele gritou mais algumas vezes e correu de volta ao seu local original. Depois que o besouro de pedra cinza de runa preta retornou, Lu Yuan olhou para os dois besouros de pedra cinza de runa preta que mais uma vez começaram a comer. Ele contemplou e revelou um sorriso. Vamos começar o segundo experimento. Desta vez, Lu Yuan encontrou duas pedras do tamanho de uma bola de basquete. Ele agarrou as pedras com as duas mãos e as jogou separadamente em direção aos túneis à esquerda e à direita. Estrondo. Estrondo. Dois sons altos soaram novamente. Os dois insetos, que tinham acabado de começar a comer, mais uma vez pararam e levantaram a cabeça enquanto gritavam freneticamente. Eles estavam naturalmente infelizes por serem interrompidos, continuamente. Suas garras afiadas deslizaram pelo chão, deixando cicatrizes na superfície dura. Mais uma vez, os dois besouros de pedra cinza com runas pretas trocaram olhares enquanto suas antenas se moviam. Desta vez, o inseto da esquerda saiu correndo, enquanto o inseto da direita ficou para trás. Não muito tempo depois, o besouro de pedra cinza rúnico preto que saiu correndo chegou ao primeiro ponto de entrega.
Seu comportamento era o mesmo do besouro de pedra cinza de runa preta anterior. Primeiro olhou para os arredores. Depois de não descobrir nenhum inimigo, ele gritou algumas vezes e correu para o segundo local para dar uma olhada. Depois de não descobrir nenhum inimigo em segundo lugar, começou a gritar alto em frenesi. Gi. Enquanto gritava, suas garras roçaram a rocha quebrada no chão enquanto sua boca afiada as mastigava, fazendo com que sons de trituração ecoassem. Ele só voltou satisfeito depois de terminar de comer a rocha fragmentada. Lu Yuan franziu a testa e iniciou o terceiro experimento. Desta vez, Lu Yuan jogou 3 pedras diretamente em 3 direções. Estrondo. 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 O som forte e estridente soou novamente. Os besouros de pedra, cinza de runas negras que se preparavam para retomar a refeição levantaram a cabeça juntos na primeira instância. Desta vez, os 2 bugs não se comunicaram. Eles gritaram ao mesmo tempo e começaram a correr na direção das comoções. Olhando para isso, os olhos de Lu Yuan brilharam quando ele revelou um sorriso. O primeiro problema foi resolvido. Quanto ao segundo problema, o objetivo era descobrir por que a velocidade do besouro de pedra cinzenta rúnica negra era tão rápida. Depois de atrair os besouros de pedra cinzenta de runas negras, como ele poderia abrir o baú de madeira e escapar com sucesso? Lu Yuan já tinha uma espécie de plano em relação a esse problema. Capítulo 15. Aproveitando comida da boca de um tigre, grande colheita. Tradutor, Lord Blefir. Lu Yuan não jogou pedras pela 4ª vez. Pelo contrário, decidiu voltar e descer pelo muro de pedra. Depois disso, a uma distância de aproximadamente 100 metros dos besouros de pedra cinza de runas pretas, ele parou na área com as fendas mais estreitas. Um balde de plástico que não poderia ser considerado grande apareceu com um movimento da mão direita. Ele abriu o balde e despejou o líquido viscoso e transparente. Este era um novo tipo de óleo inflamável, incolor e inodoro. Depois de acendê-lo, as chamas poderiam persistir por bastante tempo. Além disso, a temperatura gerada era extremamente alta. Este item poderia produzir efeitos milagrosos em situações únicas. Lu Yuan comprou isso por precaução, mas quem poderia imaginar que ele realmente teria a chance de usá-lo? Lu Yuan despejou o óleo no túnel e andou de um lado para um outro algumas vezes para garantir que a passagem pudesse ser completamente bloqueada. Depois disso, ele escalou novamente o muro de pedra. Quando chegou ao topo, tirou um saco plástico verde. O material usado para fazer esta sacola plástica era um material especial de nylon, resistente à prova d'água e resistente ao desgaste. Poderia ser usado em muitas ocasiões. Esta foi uma das necessidades listadas na postagem do fórum para iniciantes. Lu Yuan os comprou apenas em caso de emergência, num total de 20 deles. De alguma forma, ele tinha uma utilidade para eles agora. Lu Yuan abriu todas as sacolas plásticas e começou a encher muitos grãos de areia e pedras que sofreram erosão com o vento frio. Basicamente, ele colocou toda a areia e pedras que pôde ver nos 20 sacos plásticos. Depois que os sacos foram preenchidos, ele os dividiu em 5 conjuntos, amarrando 4 sacos plásticos com uma corda. Quando a preparação terminou, Lu Yuan revelou um sorriso. Seus preparativos estavam quase completos, faltando apenas a etapa final. Lu Yuan olhou para sua localização e depois foi até o topo da parede de pedra mais próxima do baú de madeira. Ele pegou sua espada de liga de luz negra e exerceu força para esfaqueá-la profundamente na parede de pedra, deixando apenas o punho. Depois disso, Lu Yuan pegou uma corda longa e grossa e amarrou-a no punho da espada. Ele puxou com força e depois de verificar que a corda estava apertada, ele borrifou um pouco de desodorante em seu corpo para se livrar do cheiro corporal. Depois de guardar o desodorante, Lu Yuan bateu palmas e estreitou os olhos. Preparativos completos. Em seguida, dependerá se conseguirei transformar uma bicicleta em uma motocicleta. Embora Lu Yuan já tivesse um plano, ele também não poderia garantir uma taxa de sucesso de 100%. Contudo, a plenitude para os ousados e a fome para os tímidos, o tesouro estava bem diante de seus olhos. Lu Yuan não era uma pessoa que ignoraria algo assim. Contanto que a taxa de sucesso não fosse baixa, ele estava disposto a experimentar. Lu Yuan então lançou um olhar para os 2 besouros de pedra cinza com runas pretas abaixo. Talvez fosse porque não havia som de pedras caindo, os 2 besouros de pedra cinzenta pareciam estar gostando de suas refeições. Mas logo depois, eles não seriam mais felizes.
Os lábios de Lu Yuan se curvaram quando ele revelou um sorriso. Ele foi até o topo do muro de pedra onde havia jogado pedras antes e tirou outras 4 pedras que preparou. Ele então começou a jogá-los 2 a 2 em direções diferentes. Estrondo. 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 O som contínuo de pedras caindo fez com que os 2 besouros de pedra cinza de runas negras que estavam aproveitando suas refeições começassem ao mesmo tempo. Eles então soltaram gritos de raiva. Os sons repetitivos de pedras caindo sem fim os deixaram excepcionalmente irritados. Os besouros de pedra cinza com runas negras imediatamente saíram correndo. Lu Yuan ficou no topo da parede de pedra e observou enquanto os 2 besouros de pedra cinzenta de runas pretas avançavam em direção às linhas transparentes criadas pelo óleo inflamável que ele havia derramado anteriormente, cada um indo em 2 direções diferentes onde as rochas atingiam o solo. Quando chegaram, Lu Yuan sorriu e pegou uma tocha. Depois de acendê-la, atirou a tocha com toda a força contra o óleo. Rumble no momento em que a tocha entrou em contato com o óleo, uma temperatura extremamente alta do fogo ardente queimou a atmosfera. As chamas jorraram e atingiram o topo da parede de pedra quase instantaneamente. Lu Yuan podia até sentir o calor sufocante de sua posição. Isso fez com que sua pele sentisse uma dor penetrante. Além disso, como a alta temperatura consumia uma grande quantidade de oxigênio, ele também achava difícil respirar. No entanto, Lu Yuan não interrompeu seu plano. Assim como nas inúmeras vezes que havia ensaiado em sua mente, ele pegou um conjunto de 4 sacos plásticos e os jogou no topo da parede de chamas. Estrondo. A alta temperatura dissolveu imediatamente os sacos plásticos. Como resultado, areia e pedras caíram e começaram a girar junto com o calor escaldante e o vento furioso. Lu Yuan não parou e imediatamente jogou fora o segundo conjunto de sacolas plásticas. Depois disso, foi o terceiro set e o quarto set. Quando o quinto set foi eliminado, o ar já estava extremamente turvo. Nesta região, um mar de chamas pôde ser visto. Uma pequena porção de areia e pedra começou a derreter ao pousar no chão, enquanto a maior parte da areia e pedra girava ao vento, formando uma barreira invisível. Os 2 besouros de pedra cinza com runas negras descobriram imediatamente a situação incomum. Eles rapidamente se viraram e gritaram enquanto corriam na direção de onde vieram. No entanto, eles pararam diante da parede de chamas. Com tanto calor, embora fossem feras ferozes de elite, ainda seriam feridos se passassem por ele. Ao perceberem o perigo, eles hesitaram por um tempo. Neste momento, uma porção da areia e pedra derretida pousou nas costas dos besouros de pedra cinza de runas negras, fazendo-os gritar de dor. Fumaça verde começou a sair de suas conchas. Isso assustou muito os 2 besouros de pedra cinza de runas negras, e eles recuaram involuntariamente alguns passos enquanto gritavam freneticamente para a parede de chamas. Quando os 2 besouros de pedra cinzenta estavam hesitando, Lu Yuan foi até o local onde havia preparado a corda antes. Ele agarrou a corda com as mãos e pulou diretamente, seus movimentos ainda mais rápidos do que as tropas especiais de Crack. Se houvesse apenas uma parede de chamas, as ações atuais de Lu Yuan teriam sido vistas pelos 2 besouros de pedra cinza com runas negras. Mas agora havia até areia amarela e pedras derretidas voando no ar, fazendo com que toda a área ficasse amarelada. Como sua visão estava bloqueada, os 2 besouros de pedra cinza com runas negras naturalmente não perceberam que alguém havia entrado furtivamente em sua base e estava se preparando para roubar seu tesouro. A velocidade de Lu Yuan foi extremamente rápida. Ele apenas usou algumas respirações para descer a parede de pedra de mais de 40 metros. Depois de pousar no chão, Lu Yuan correu diretamente em direção ao baú de madeira. Não havia fechadura no baú do tesouro, então ele o abriu diretamente. Após a abertura, Lu Yuan viu as coisas dentro. Havia uma bola de luz branca e uma bola de luz verde. Dentro da bola branca, numerosos fios de aparência estranha estavam emaranhados. Quanto à bola de luz verde, dentro dela havia o formato de uma grande espada preta. Lu Yuan nem pensou nisso e absorveu diretamente as 2 bolas de luz em seu espaço de tatuagem de runas de batalha. Depois disso, Lu Yuan agarrou a corda e começou a escalar a parede de pedra. A velocidade de sua subida foi muito mais lenta em comparação com a velocidade de sua descida. No entanto, Lu Yuan ainda conseguiu chegar ao topo em cerca de 10 segundos. Depois de subir ao topo do muro de pedra, Lu Yuan nem teve tempo de recuperar o fôlego.
Ele imediatamente guardou a corda e removeu a espada de liga de luz negra que ele havia embutido na parede anteriormente. Depois disso, ele trouxe a espada de liga luz negra com ele quando começou a fugir. Embora a duração do óleo inflamável ainda persistisse por algum tempo, porque o espaço da tatuagem de batalha era limitado, ele trouxe apenas uma quantidade limitada desse óleo. Além do fato de areia e cascalho caírem constantemente, a parede de chamas provavelmente se dissiparia logo depois. Quando as chamas se dissipassem completamente e os 2 besouros de pedra cinzenta de runas negras descobrissem sua existência, ele certamente se tornaria um cadáver. Se eu não aproveitar a oportunidade e fugir agora, devo ficar para trás e esperar pela morte. Agora, Lu Yuan fugiu rapidamente do local seguindo a parede de pedra, enquanto os ventos violentos e as chamas ainda eram fortes. Ele só parou depois de correr uma certa distância. Ele caiu em um lugar no topo da parede de pedra enquanto ofegava incessantemente, permitindo que a areia soprada pelo vento forte passasse por seu rosto. Embora a duração de suas ações não tenha sido longa, ele agora estava muito cansado. Isso não apenas esgotou muito de sua resistência. Seu cansaço físico e seus nervos tensos fizeram com que ele se sentisse ainda mais cansado. No entanto, quando Lu Yuan olhou para as 2 bolas de luz em seu espaço de tatuagem de batalha, seus lábios se curvaram em um sorriso de alegria selvagem. Como um novo lutador genético que só despertou por alguns dias, roubar um baú de tesouro de 2 feras ferozes de elite foi um ato muito louco. Mesmo o termo tirar comida da boca de um tigre não era suficiente para descrevê-lo, mas ele conseguiu. Embora as coisas fossem muito perigosas, o risco que ele correu valeu muito a pena. O valor dos ganhos foi simplesmente alto demais. Uma cadeia genética extraordinária de nível comum, um armamento genético de elite que era uma espada longa que ele poderia usar. Não era exagero dizer que seus ganhos foram inestimáveis. Como esperado de mim. O homem destinado a se tornar o pilar de sustentação da humanidade.